das normas gerais de tutela do trabalho. Capítulo 1 da identificação profissional. Seção 1 da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 13. A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem, inciso 1, proprietário rural ou não, trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Assim entendido, o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Inciso 2. Em regime de economia familiar e empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. A carteira de Trabalho e Previdência Social obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Seção 2 da emissão da carteira. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão. Inciso 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta. Inciso 3, mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Seção 4 das anotações. Anotações na carteira de trabalho e previdência social. Artigo 29. O empregador terá prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data da admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2º. As anotações na carteira de trabalho e previdência social serão feitas, alínea A, na database, alínea B, a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador, alínea C, no caso de rescisão contratual ou, alínea D, necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura de auto de infração pelo auditor fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, lançar as anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º submeterá o empregador ao pagamento da multa que se refere o inciso 2
do caput do artigo 634-A. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso a informações de sua CTPS no prazo de até 48 horas, a partir de sua anotação. Seção 5. Das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se a empresa fazer as anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ou intermédio do seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas, a contar do termo para apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá ao processo a autoridade administrativa de primeira instância, para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego, ou sendo impossível verificar esta condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando neste caso sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser reconhecida a existência da relação de emprego, o juiz do trabalho comunicará à autoridade competente para que proceda ao lançamento das anotações e adote as providências necessárias para a aplicação da multa cabível, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 29. Parágrafo 2º. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotação na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder desde logo aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Parágrafo 3º. O Ministério da Economia poderá desenvolver sistema eletrônico por meio do qual a Justiça do Trabalho fará o lançamento das anotações de que trata o parágrafo 1º. Seção 6.
do valor das anotações. Artigo 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, servirá de prova. Inciso 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. Inciso 3. Para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Seção 7. Dos livros de registro de empregados. Artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigo 47. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A, acrescida de igual valor em cada reincidência, o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do disposto no artigo 41. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita orientadora. Artigo 47-A. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A o empregador que não informar os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41. Artigo 47-B. Sendo identificada pelo autor fiscal do trabalho a existência de empregado não registrado, presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses, em relação à data de constatação da irregularidade, exceto quando houver elementos suficientes para determinar a data de início das atividades. Artigo 48. As multas previstas nessa seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre.